Feliz aniversário, Santos Futebol Clube! O clube que nós tanto amamos aqui do Intervenção Santista completou hoje, no dia 14 de abril de 2025, 113 anos. 113 anos estes de muita glória, o que não é a glória desses últimos 3 anos. No dia em que completa 103 anos, o Santos dá de presente ao seu torcedor o quê? Mais uma demissão de um treinador, mais um trabalho interrompido pela própria escolha ruim que manifestou em mais um início de temporada, falo início de temporada para não cravar o que será o resto do ano, pífio do Santos Futebol Clube, que prometeu que seria o ano de ser protagonista, está sendo figurante e mais uma vez assustando os seus torcedores. O IS, em seu primeiro vídeo aqui no canal, disse: 2025 tem que ser o ano zero do Santos Futebol Clube. Por enquanto está sendo o ano zero à esquerda. Mais uma vez, parabéns, Santos Futebol Clube, por este presentaço ao torcedor. Santos, go! E eu e o Bruno aqui, a gente elencou os 3 pontos que justificam a saída do Pedro Caixinha do comando do Santos aí no início deste Brasileirão. Agora, incoerência é o que se fala sobre o trabalho de Pedro Caixinha e da diretoria santista todo esse tempo, né? Começamos um ano com esperanças de melhora após contratarmos grandes jogadores, contratarmos o Neymar, contratarmos Roleiser, contratarmos Veron, Barreal e entre outros, e que nos trazia a esperança de chegar num Brasileirão competindo e encantando, né, o torcedor santista, que é aqueles que nos esperam tanto do Santos nessa temporada, que não fazem parte do nosso dia a dia, né, os outros torcedores, os rivais. Mas infelizmente não foi isso que foi demonstrado incoerência, o discurso que prometia futebol ofensivo, adaptabilidade, né, às situações, mudanças, mas a gente só viu mais o mesmo desde que o senhor Pedro Caixinha chegou no Santos, né? Ele não mudou em nada o que vinha sendo apresentado nos últimos anos do futebol santista. Como dito por nós no último vídeo, o 4-3-3 prevaleceu o tempo todo que Pedro Caixinha esteve no Santos, com poucas ocasiões em que houve uma variação de jogo realmente no time do Santos. Mudanças péssimas após o intervalo, piorando o time nas maioria das ocasiões. Então a gente viu que o Caixinha não foi nada aquilo que ele prometeu. Como a gente sempre ressaltou, será que era falta de pulso, postura? Será que os jogadores não compraram a ideia do Pedro Caixinha? Ou simplesmente ele se acovardou e apequenou novamente o Santos em campo? Eu acredito que foi merecida o desligamento dele do Santos, porque o Santos precisa evoluir e não desevoluir, como veio acontecendo com o Pedro Caixinha rodada após rodada, não é não, Ger? Insistência em jogadores em baixa. Este é o segundo ponto que eu e o Bruno elencamos aqui. Por quê? Pedro Caixinha, o Bruno já citou a insistência em numa formação invariável. Insistiu em quê? Guilherme, que teve um Campeonato Paulista muito bom, mas depois, a última partida grande, boa do Guilherme foi contra o Noroeste no Campeonato Paulista. E ele ainda aí no unanimidade. Por quê? E jogadores que também se manifestaram muito bem e foram mais regulares, cito o Gabriel Bom Tempo, foi o primeiro a ser descartado do elenco titular. Por quê? Qual que é o parâmetro disso? Não tem coerência nem nas escolhas de escalação. O Léo Godoy ser insistido no Campeonato Paulista todo. João Basso, a gente perdeu um clássico em Itaquera por causa do João Basso. E o futebol pífio com esses jogadores. Diego Pituca e João Schmidt não funcionaram nem na Série B, jogando lado a lado. Qual que foi a saída que o Pedro Caixinha brilhantemente escolheu para a partida que era para segurar o emprego dele, que era contra o Fluminense no Maracanã? Isso mesmo, João Schmidt e Diego Pituca em posições erradas ainda, porque o Pituca não consegue jogar nessa posição e ele insistiu mais uma vez. Parabéns, Pedro Caixinha, por essa insistência em jogadores que ou em posição errada ou não tem um desempenho abaixo. Tá aí o resultado, tá demitido.
E, né, mais uma vez, falando sobre o assunto, a estatização do time, né? Esse 4-3-3 invariável, que ele só fingia trocar peças e na verdade era sempre o mesmo time. Tassiano nunca entrando como um 8 ou como um meia, ele sempre entrava ou no centroavante quando o senhor Tiquinho não estava em campo, ou de ponta direita, que ele rendeu pessimamente em todos os jogos. Vale ressaltar principalmente contra o Corinthians na semifinal, que deixou claro que ele não tinha capacidade de jogar naquela posição. Ele manteve ele fez 10 gols no Campeonato Paulista de baixíssimo nível e quando precisou ser exigido não demonstrou o futebol que a gente esperava, né? Que talvez a gente superestimou o Guilherme, mas o Caixinha o endeusou como um ponta esquerda intocável nessa formação 4-3-3 dele. E, como o Ger disse muito bem, Diego Pituca não jogou na posição que deveria, insistiu em um Schmidt que claramente não está no seu primor técnico e não é o titular absoluto dessa equipe também, que desde que assumiu a camisa 5, o Rincon foi esquecido, não é verdade? Apostou em peças muito ruins e manteve sempre o mesmo estilo de jogo, um 4-3-3 que, a vez de melhorar, você pode jogar no 4-3-3, mas mostrar evolução nos jogos, com variação de posicionamento, com uma ideia ofensiva ou de posse de bola, não. O Santos, a cada rodada, se apequenava e se acovardava perante seus adversários. Isso estava claro na partida contra o Vasco, isso foi claro em uma partida na Vila Belmiro contra a Bahia, onde jogou na loucura, ele não foi corajoso. O time jogou na loucura, jogou no desespero. E um desespero nem sempre quer dizer que você é corajoso de jogar. E o último jogo agora contra o Fluminense, mais uma vez, voltou a se apequenar, porque o Fluminense nem queria jogar, na minha opinião. Não parecia estar à vontade de vencer o Santos. E o Santos também não mostrou ímpeto em vencer um Fluminense que vem se reestruturando agora com o técnico novo, o Renato Gaúcho, então não vem de grande fase. Então, merecidamente, por todos esses pontos que eu e o Jair trouxemos agora nesse vídeo, o Caixinha foi corretamente dispensado. Boa sorte em seu próximo trabalho e que o Santos hoje, dia 14 de abril, que para mim é emblemático de demitir um técnico no dia 14 de abril, tem a oportunidade de se reerguer novamente na temporada e mostrar o que veio nesse Brasileirão de 2025 e nessa temporada de 2025, que nós esperamos que seja muito melhor ainda do que foi nas últimas 4 temporadas do Santos no Brasileirão, onde sofremos demais. E com esses 3 pontos, a gente defende a saída do Pedro Caixinha. Nós não costumamos defender assim, ser imediatistas, porém, todos esses pontos a gente acredita que o interrompimento do trabalho era a única saída. Rodada após rodada, jogo após jogo, a gente via que o Santos só evoluía. O Caixinha foi o treinador que teve a melhor janela do Santos, talvez nas últimas 4 ou 5 temporadas, teve mais tempo para treinar. E o que aconteceu? O Santos só piorava partida após partida. Era um deserto de ideias, um completo nada. Tá aí o resultado: 3 rodadas no Brasileirão, um empate e 2 derrotas, um desempenho péssimo para um clube que precisava que esse ano fosse o ano zero. Tá aí, começou, e a gente avaliou que cortar o trabalho nessa hora era o necessário, porque não dava para esperar 5, 10 rodadas e o Santos continuar na mesmice, como foi o erro de 2023, que insistiu com o Odair Hellmann e começou toda aquela vacalharada toda que foi Odair Hellmann, Paulo Turra, enfim, e desencadeou no rebaixamento do Santos Futebol Clube na temporada. Nessa, os erros do passado já demonstram. Por isso que agora a gente defende a saída dele, boa sorte para ele. E próxima pauta, próximo treinador do Santos, o que achamos? O próximo treinador do Santos, temos que falar desse assunto, porque o dia hoje de segunda, aniversário do Santos, foi uma loucura. Pedro Caixinha foi demitido, nomes já circularam na imprensa. Você já deve imaginar primeiro que Tite e Dorival Júnior, os dois aí que estão desempregados no momento, já foram contatados e a resposta de ambos foi não, que eles não têm a vontade de assumir o Santos no momento, não pretendem assumir o Santos no momento.
Quem entrou no páreo? Rubens Bruno, traga para nós quem voltou. Nome conhecido nosso, diga lá. Nome da vez, né, que já treinou o Santos em 2019, o argentino carequinha, o mito argentino, né, por suas boas passagens na Laú, até uma boa passagem pelo Santos, mesmo a gente não tendo indo longe na Copa do Brasil e caído na semifinal do Paulista de 2019, Jorge Sampaoli é o nome da vez no Santos. Notícia é que o Santos já conversa com o Jorge Sampaoli, ele deu o sinal verde para conversar com o staff dele, para ver como vai evoluir essa conversa. Não temos nada certo que seja o Jorge Sampaoli, mas há uma conversa já. Ele é sim um dos alvos do Santos, né? Já que o Tite e o Dorival no momento não têm o interesse de estar assumindo o Santos, até pelo momento de ambos os treinadores, né? O Dorival acabou de deixar a seleção brasileira depois de tantas polêmicas, né? De mau trabalho pela seleção. O Tite deixou o Flamengo até há um bom tempo, mas eu acho que ele ainda está repensando um pouco na carreira, né? Esperando um pouco, quem sabe, né? A própria seleção, não dá para saber, porque se passa na cabeça do senhor Edinaldo nesse momento. E eu acho que ele quer deixar essa possibilidade ainda aberta, né? Para quem sabe isso aconteça. E o senhor Renato Gaúcho já assumiu o Fluminense, que foi um alvo pesquisado pelo Santos, é o que dizem, que o Santos, ainda no começo desse brasileiro, procurou o Renato Gaúcho, né, para poder ser uma opção para assumir o Santos. E o Quinteiros, não, acredito que não foi desligado do Grêmio ainda, né, eu não vi as notícias, não procurei nada sobre essa situação. Então, no momento, o favorito, né, do assumir o Santos é o Jorge Sampaoli. Muitos santistas gostam do Jorge Sampaoli pelo que ele fez em 2019, mas muitos não gostam do estilo do treinador e também não gostam como o Jorge Sampaoli deixou o Santos naquele ano, né? Do 2020 ele deixou o Santos de uma forma polêmica, querendo assumir o rival Palmeiras naquele momento, a coisa que não aconteceu, né? O São Paulo saiu do Santos, não assumiu a equipe palmeirense, e isso trouxe mágoas a alguns torcedores, porque a gente tinha esperança que aquela temporada fosse ainda melhor, mas quem a gente sabe hoje que ele teve alguns problemas com o atual presidente naquele momento, que era o Pérez, né? Se eu não me engano, em 2020. José Carlos Pérez. E ele deixou o Santos naquele momento. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas sobre o Sampaoli, já vou deixar minha opinião aqui. Eu tenho minhas dúvidas com o Sampaoli, para mim ele é um bom treinador, mas o psicológico dele, o jeito de ser dele traz muitas incoerências, né? A gente lembra como ele estava muito bem no Flamengo naquela temporada e de repente, após aquele escândalo com o Pedro e a sua comissão técnica, o trabalho que vinha bem foi de mal a pior e acabou aquela passagem dele, né? E desde então ele vem só com passagens ruins nos clubes que ele vem assumindo, né? Passou pela França, se eu não me engano, passou pela Espanha e não deixou grandes trabalhos, né? Deixa trabalhos para trás, como foi no Sevilha, como foi na Laú, né? E tem aquela passagem terrível pela seleção argentina. Então, se o Jorge Sampaoli vem preparado para assumir o Santos, eu acredito que ele sim varia time, porque ele fez isso com o Santos em 2019, com aquele elenco que nem era tão bom. Quem sabe ele possa voltar o Pituca, a camisa 5, né? Porque, se eu não me engano, ele jogou com o Pituca em 2019 e foi assim lançou o Pituca, né? Destacou, né? Pelo Santos. Então, espero que aquele Sampaoli de 2019 chegue ao Santos com a mesma característica e melhore o nosso time. Isso, com aquele time ele conseguiu chegar a um vice-campeonato brasileiro, né, Ger? Eu acho que com esse elenco, que é ainda melhor, que tem mais argentinos que ele conhece, né? Ele possa desenvolver um trabalho melhor. Se for ele assumir a equipe santista, eu acho que dos disponíveis no momento é o que mais me agrada no estilo de jogo. Mas, como disse, o São Paulo é uma incógnita, a gente não sabe como ele vai chegar e o que ele vai fazer com esse time do Santos. Pois é, no momento no mercado é ele. Acho que acredito que o Marcelo Teixeira, dada a situação de trazer o Neymar, de trazer o Rolaiser, de jogadores aí de um pouco mais alto nível, ele não vai trazer qualquer treinador, arriscar qualquer estrangeiro de fora que tem no mercado. Eu acho que o São Paulo é um nome muito forte e, como você disse, é uma incógnita. Será que vai ser o São Paulo de 2019 ou o São Paulo de dar sequência para frente, que não ganhou nada, não fez nenhum trabalho que seja dito aqui bom? Ele pegou elencos multicampeão do Flamengo e conseguiu se eliminar nas oitavas de finais da Libertadores da América. Tudo bem, ali aquele trabalho foi conturbado pela situação do auxiliar dele com os jogadores. Mas
A minha incógnita maior com o Sampaoli é principalmente que ele não é fiel ao trabalho que ele pega. O Sampaoli já tinha dado a temporada passada acertado verbalmente para ser o nosso técnico nessa temporada. Aí ele não quis esperar o Santos subir, porque o Santos tinha que subir naquela temporada. Se o Carequinha não poderia esperar o time garantir o acesso, ele já acertou lá com o time da Europa. E foi para a Europa. Tudo bem, a Europa, mas era um time B, eu não lembro o time, eu acho que era o Nice, era algum time do terceiro escalão da Europa. Ele não quis esperar, o Santos era óbvio que ia subir, porque por mais que jogasse mal, o Santos ainda conseguiu ficar na liderança muitas rodadas, tanto que foi campeão. Ele não quis esperar a Série B para assumir o trabalho, já queria de qualquer forma, não deu sua palavra, não ficou, e largou o Santos do jeito que largou. A situação com a seleção argentina foi o que aconteceu. O Flamengo aconteceu o que aconteceu. O Galo, o Sampaoli é uma incógnita. Não acho que seja o cara que é para trazer a segurança que a gente precisa. Repito, 2025 tem que ser um ano sem erros do Santos Futebol Clube. Porque é o ano que a gente voltou à Série A e cada erro, o que já aconteceu, pode ser fatal para esse clube nessa temporada, dadas as circunstâncias. Porém, espero que seja o Sampaoli que fez a gente ser vice-campeão brasileiro com um elenco pior. Então, agora a gente precisa saber qual vai ser o Sampaoli que a gente vai ter técnico. Mas a minha posição é, tudo bem, é o nome mais forte hoje. Ainda mais com a história que ele teve com o Santos. Mas fica complicado confiar. Eu não confio. E você, intervencionista, confia nessa situação? Se inscreva no canal, compartilhe com aquele amigo santista, opine qual treinador você queria no Santos. Além do Sampaoli, tem outros aí livres no mercado, de nomes um pouco menos mais fracos, mas estão no mercado. Resta saber qual vai ser o novo treinador do Santos. Quarta-feira já tem rodada Santos e Atlético Mineiro. Eu e Bruno vamos estar lado a lado presencialmente para falar aqui com vocês dessa partida. Quem comanda contra o Galo, Bruno, é o César Sampaio, que até lá duvido que tem um técnico. César Sampaio, que chegou para essa temporada como aí do departamento de futebol, comandará o Santos contra o Galo na quarta-feira na Vila Belmiro. Que situação, hein? Aniversário do clube, o que a gente tem? Mais uma demissão de treinador. A decisão, a pior decisão do Santos Futebol Clube sempre parece que é a próxima. Se inscreva no canal. Um abraço a todos.